E voltamos com Em Questão, que hoje debate a credibilidade e eficiência do Supremo Tribunal Federal, a maior instância do judiciário brasileiro. Bom, eu havia, antes do intervalo, deixado que a nossa questão seria sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para tomar decisões sabidamente políticas. E nós temos um exemplo muito recente, que é o do julgamento desse caso da extradição do italiano Cesare Battisti. E o interessante é que na sexta-feira o presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, disse que o Supremo Tribunal Federal deu uma grande contribuição para a biografia do ministro Tarso Genro ao tirá-lo do labirinto em que se meteu nesse caso do Cesare Battisti. Bom, o Supremo deu apenas um parecer nesse caso, ou, considerando a questão política, entendeu sim que o Supremo avaliou a questão jurídica e a decisão política é do presidente da República, e isso é que é função dessa instância maior em casos semelhantes. Doutor Ives. A minha posição, aliás, é semelhante a de uma série de ministros, caso Mário Veloso, Francisco Rezé, que já estiveram na Corte Suprema. O Supremo decidiu corretamente no sentido de que ele teria que ser extraditado. Tem que se respeitar as decisões. Pela extradição. Pela extradição. Mas não determinou. Agora, no momento em que o Supremo declarou que quem deveria dar a palavra final, nesse momento, a meu ver também, acompanhando o caso Mário Veloso, Francisco Rezé e outros ministros, eu estou absolutamente convencido que o Supremo não deveria ter feito. Porque não é um órgão consultivo. A função do Supremo é decidir. Tanto é verdade que o ministro César Peluso, o relator, disse que ele não sabia como poderia dar um voto pela extradição, dizendo, entretanto, que o Supremo teria se transformado em parecerista. Em outras palavras, disse mais, Ives, eu concordo que o Supremo agiu corretamente ao decidir pela extradição, e, a meu ver, não é função da Corte ser um órgão consultivo da Presidência da República. E nessa parte eu não estou de acordo com isso. Deveria ter determinado e não apenas autorizado a extradição, é isso? Exato. O ministro César Peluso, que foi o relator, que fez um trabalho bem fundamentado, enfim, o trabalho realmente mais fundamentado, o voto mais fundamentado foi o dele, ele acabou dizendo simplesmente o seguinte, que aquilo ali, se fosse essa determinação, depois de o tribunal aprovar a extradição e passar essa decisão para o presidente da República, transformar em brincadeira de criança. Foi isso que ele usou exatamente o termo. Brincadeira de criança, nós estamos fazendo. Que é realmente uma acusação muito grave ao tribunal. Como é o seguinte, com todo o acúmulo de processos que tem o tribunal, e você sabe muito bem que tem, com o trabalho da Corte Constitucional do país que tem, é impressionante como este caso tomou o tempo até que tomou, a importância, partindo do início daquela sua pergunta, a coisa política, deram uma importância extraordinária a esse caso, Então eu queria apenas, para fazer um fecho da coisa, é o seguinte, por que, voltando à história da televisão e tudo mais e tal, não se justifica esse exibicionismo, você usar esses votos tão prolixos, você se estender tanto, entendeu? Porque se sabe que a população está ali, está vendo aquilo ali. Quer dizer, você poderia estar... Você veja votos, às vezes, simples. A ministra Ellen Grace, por exemplo, geralmente são pequenos. Então, por que não se pensa nisso? Os cumprimentos de uma decisão estrangeira. Agora, eu diviso completamente. Sim. Eu acho que a decisão é de ato de soberania para soberania, ou seja, é o seguinte, a extradição nasce com um pedido de uma nação ao presidente da República, ele remete ao Supremo Tribunal Federal para exame de questões constitucionais previstas no artigo 5º, em 51, 52, o inciso 5º, esse exame também de questões infraconstitucionais, aí se o Supremo entender que não é caso de extradição, aí está vinculado o presidente da República, ele faz um exame se é caso de extradição, no caso... Mas já decidiu que é extradição? Decidiu que é caso de extradição, e aí, se for
decidir no caso de extradição, a última palavra é do presidente da República, porque ato discricionário é um ato complexo, é um ato jurídico complexo, que começa e termina no Poder Executivo. E dou um exemplo, não se fala em órgão consultivo, não. O Supremo atua examinando questões de natureza constitucional e de natureza infraconstitucional, assim como numa jurisdição voluntária. Vou dar um exemplo banal, mas que é a mesma coisa. Um pai pede autorização para filho, para venda de bem de filho menor. O juiz de direito examina se a avaliação, se o bem corresponde, autoriza o pai a vender. É faculdade do pai vender ou não aquele bem. É muito semelhante o procedimento de jurisdição voluntária com o processo de extradição, que é um ato complexo. Mas Rui, há um dado. No momento que o Supremo decide que todos os aspectos formais da decisão do outro país, no caso, não era só da Itália, era de toda a União Europeia através da sua corte, do Tribunal Europeu. No momento em que ele decidiu, o que é que o presidente? É cumprir o tratado internacional. Não, neste momento é outra coisa. Neste momento não é um problema do presidente dizer, não é um momento do presidente dizer eu vou decidir se eu vou descumprir ou não. Vou dizer mais, hein, Ives? Ele tem, na verdade, ele vai ficar... Não, aí é outra coisa. Ou denunciar. Aí sim. O que ele não pode é dizer o seguinte, eu quero manter o tratado. Agora, e se o presidente decidir... Aí cai até improbidade. Mas se o presidente decidir pelo asilo político, como cobra o ministro da Justiça e como há muitas... Sim, mas há muitos que cobram. Consta até que seria decisão inédita. Ele tem que denunciar o tratado, e se ele não denunciar o tratado, como o tratado entra no ordenamento jurídico nacional com força de lei ordinária, neste momento ele pode sofrer... Crime de responsabilidade. Pode sofrer sem dúvida nenhuma. Agora, quer dizer, o presidente estará se expondo. E com isso ele está expondo o país. Quando o presidente, se acontecer... A meu ver, ele não tem alternativa. Eu não vou dizer, porque se ele resolver descumprir o tratado internacional, ele está descumprindo a lei. E aí, se estiver descumprindo a lei, ele poderá ser responsabilizado. Em tribunal internacional? Não. Aqui. Mas pode haver, inclusive, uma repercussão internacional. Ele pode denunciar. Repercussão de natureza política. Só política? Só política, se ele negar. Mas se ele negar a extradição, ele vai ficar numa situação juridicamente extremamente difícil, porque ele está negando a vigência de um tratado. É Convenção de Genebra. E quem argumentaria isso?